Muito bom, caríssimos. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. Nós vamos ver agora pensão por morte. Vamos começar a pensão por morte. Olha aí, 2 xizinhos para pensão por morte. Pensão por morte, ele é um tema bastante relevante. Então, vamos lá. Pensão por morte. Vamos lá. Aqui é pensão por morte. Nós vamos ter 2 xizinhos para pensão por morte. A incidência é grande. Por quê? Porque, na verdade, tivemos algumas alterações mais ou menos recentes. E para concurso é assim, gente. Qualquer matéria, não vale só para minha, não. Em que houve alterações nos últimos 2, 3 anos, tem mais chance de cair. Claro que pode cair qualquer tema, mas não há dúvida que aquilo que alterou nos últimos anos tem mais chance de cair do que aqueles temas mais antigos. E é o caso aqui da pensão por morte. Qual que é o fato gerador? A hipótese de incidência, o fato descrito na norma, na regra, que quando acontece na realidade, gera o direito ao benefício. Aqui alguém podia falar, bom, Mário, é o óbvio, né? A morte. Olha, 99% das vezes vai ser a morte, mas pode ser também a ausência. A ausência declarada judicialmente após 6 meses do desaparecimento. Então, aquela pessoa que desapareceu, ninguém sabe dela, são situações terríveis, né? Que é talvez piores que a morte, que você presume a morte, mas você não tem o corpo, não tem notícias. Então, a declaração após 6 meses do desaparecimento, cuidado, que no direito civil tem outros prazos, muito mais alargados, mas aqui para a Previdência é o prazo de 6 meses, até porque se fosse esperar os prazos do direito civil, a pessoa morria de fome. A gente está falando de benefício previdenciário, tem que ser mais rápido. Então, não conta o prazo do direito civil. Aqui é 6 meses. Ou ainda, de imediato, certo? Já é declarada a ausência de forma imediata, não precisa aguardar os 6 meses, em caso de desastre ou catástrofe, na qual não se encontra o corpo. Mas se tenha certeza que aquela pessoa, que aquele segurado, estava naquele evento trágico. Então, por exemplo, uma queda de avião que não é possível determinar a pessoa, porque, enfim, não por causa de fogo, por exemplo, ou simplesmente se desintegrou todas as pessoas, não há como delimitar, indicar a pessoa, encontrar o corpo, né? Um naufrágio que nunca se encontra o corpo, enfim. Nessas hipóteses não precisa sequer de declaração judicial, você só tem que provar o quê? Que ocorreu o evento e que a pessoa estava naquele evento. Por exemplo, algumas situações são trágicas, né? Até chato a gente falar, mas situações que aconteceram em decorrência de Brumadinho, por exemplo, essas catástrofes que aconteceram aqui em decorrência aí da mineração. Então, são situações que alguns corpos, todo mundo sabe que estavam no evento, mas que não vão ser encontrados talvez nunca. Então, nesse caso, pode gerar a pensão por morte. Mário, se reaparecer, muito raro, mas se acontecer, daí acabou o fato gerador? Sem problemas. Daí você simplesmente não vai receber mais a pensão por morte. Os dependentes, por uma questão óbvia, porque não há fato gerador, as pessoas não morreram, mas não precisa devolver. Só vai precisar devolver se houve má fé. Claro, se era tudo uma fraude, a pessoa desapareceu apenas para gerar o recebimento de uma pensão por morte. Caso contrário, vai cessar, obviamente, mas não precisa devolver aquilo que já recebeu. Bom, renda mensal inicial, gente, quanto que recebe? 100%, daqui tem 2 opções, ou 100% do salário de benefício, ou 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, se obviamente já era aposentado. Na lei não está dito 100% do salário de benefício, está dito assim, 100% da aposentadoria por invalidez que o segurado receberia se aposentado por invalidez fosse. Uma forma retórica, barroca de falar 100% do salário de benefício. Ou 100% do valor da aposentadoria, sei lá. Então, por exemplo, faz de conta que um segurado ele é aposentado já por idade e recebe R$3.000 por mês de aposentadoria do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. E ele é casado, tem uma esposa. Daí ele falece, a esposa vai receber quanto de pensão por morte? R$3.000, 100% do valor da aposentadoria. Se por outro lado ele ainda não era aposentado, daí você tem que fazer as contas. Salário de benefício, a gente sabe, média aritmética atualizada dos 80% maiores salários de contribuição. Tira a média, atualiza tudo, atualiza todos os valores,
tira os 20% menores, soma os salários de contribuição correspondentes a 80% do que sobrou, né, do 100%, você pega os 80% maiores, soma e divide pelo número de salários de contribuição. Você vai ter o valor do salário de benefício, e é 100%. Se der R$4.000, o salário de benefício, a renda mensal inicial, que vai iniciar o recebimento da pensão por morte, é R$4.000. Corresponde a R$4.000 e assim vai. A única coisa que tem que observar, como é regra na Previdência, é o teto da Previdência, que em regra, salvo situações excepcionais, você não pode receber o valor que hoje é aproximadamente 6 salários mínimos, não pode superar isso, muda de ano para ano, ou ainda o piso de um salário mínimo. Claro, não pode ser inferior ao piso de um salário mínimo, por isso chama piso, mas também não pode ser superior ao teto da Previdência. Legal? Respeitado esses dois parâmetros, pode ser qualquer valor, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, assim vai. Perfeito? Vamos seguir, caríssimos. Data do início do benefício. Esse aqui teve alteração em 2019, alteração recente. Então, data de início do benefício. É a partir do óbito, do dia da morte, quando requerida pelos dependentes, porque obviamente os beneficiários são os dependentes das 3 classes de dependentes do artigo 16 da 8.213. Então, a data de início do benefício é a data da morte, quando requerida, quando houver o requerimento administrativo no INSS, em até 180 dias. Após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Então, com relação ao cotidiano, que é a morte, a ausência é muito rara, né? A gente já vai ver a ausência. Mas morreu a pessoa, vamos dizer, um casal de idosos. O marido morreu. O marido morreu, aí a esposa, os filhos são crescidos, têm mais de 21 anos, não são deficientes nem inválidos. Então, a esposa, ela tem o quê? 90 dias para requerer, para ir a uma agência de INSS e fazer o seu requerimento administrativo. Perfeito. E se passarem 90 dias? Por desconhecimento, pelo motivo que for, ela deixou ultrapassar o prazo de 90 dias. Perdeu o benefício? Não. Ela perdeu os atrasados. Ela vai receber o benefício não do dia da morte, não desde o dia em que o seu marido, que era segurado, faleceu, mas a partir do dia que ela entrou com o requerimento administrativo. Sei lá, por desconhecimento, ela entrou 5 anos depois. Não vai perder o benefício, mas perdeu esses 5 anos. Agora, e para os filhos menores de 16 anos? Aí você tinha o problema que para o menor de 16 anos não corre prazo pelo Código Civil. Então havia uma regra no sentido, às vezes o sujeito ia lá, pedia com 15 anos, recebia 15 anos, desde o dia da morte. Agora, uma regra que é bem recente, mesmo o menor de 16 anos, ele tem um prazo um pouquinho maior, 180 dias, o dobro, né, após o óbito, para requerer. A partir do 181 dias, ele já passa a receber o benefício a partir de quando? Do dia de entrada do requerimento administrativo, que a gente chama de DER, né? O dia de entrada do requerimento. Então, daí ele perde os atrasados. Ah, mas ele é menor de idade? Sim, mas parte-se do princípio, o legislador partiu do princípio que alguém está cuidando dos seus interesses. Os pais, o pai talvez não, mas enfim, um responsável, um tutor, o que for. Então, essa pessoa, ela cuidaria dos interesses dele e entraria com requerimento por ele. De qualquer forma, é o que consta na lei hoje. Carência zero. Cuidado, viu, gente, que às vezes tem caído em concurso que a carência é 18 meses. Não, 18 meses é para saber quanto tempo que você vai receber o benefício. A carência é zero. A carência continua sendo zero. Dentro daquele olhar que benefício não programável é carência zero, está dispensado de carência. Porque é o clássico do seguro. Eu não vou começar a pagar a Previdência Social para ter uma pensão por morte. Por quê? Porque normalmente, salvo casos patológicos, ninguém prevê a própria morte, pior ainda, né? Ninguém vai calcular e falar assim, puxa vida, eu quero morrer daqui a 3 meses, razão pela qual eu vou me filiar à Previdência Social. Então, a gente sabe que há situações patológicas, mas tirando o patológico, 99,9999% das pessoas reclamam da vida, mas querem continuar vivas, razão pela qual a carência pode ser zero.
não há problema nenhum, não há carência. O que quer dizer isso na prática, Marco? Muito fácil. Se a pessoa, no primeiro dia de trabalho dela na vida, nunca tinha feito uma contribuição, mas já está afiliada, porque já está empregada, por exemplo, ou já fechou uma empresa e já é empresária, por exemplo, a título de exemplo, bom, qualquer uma dessas situações, que você já é segurado obrigatório e vem a falecer e tem dependentes, tem esposa, filhos, pais que dependem de você, por exemplo, qualquer das situações, você vai ter direito ao benefício. Não tem um número mínimo de contribuições para poder ter direito ao benefício, ok? Então, data de início do benefício e a carência zero. Beneficiários. Bom, claro que não vai ser o segurado, evidentemente. Então, as prestações do regime geral de previdência social atingem quem? Se dirigem para quem? Para os segurados ou seus dependentes. Claro que a pensão por morte não vai ser para o segurado obviamente não precisa de nada, sobre a ótica material pelo menos, e quem vai receber vão ser os seus familiares, que são os dependentes. Quem são os dependentes? São aqueles listados, previstos, elencados no artigo 16 da 8.213. Aqueles que têm 3 classes, como já estudamos, classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos menores de 21 anos, não emancipados, ou inválidos, ou com deficiência mental, intelectual ou grave. Nesse caso, a dependência econômica é presumida. E se encontram também na classe 1 o enteado e o tutelado, mas tem que provar a dependência econômica. Por outro lado, se não tiver ninguém na classe 1, vamos para a classe 2. Os pais têm que provar a dependência econômica. Não tiver ninguém na classe 1 nem na classe 2, vamos para a classe 3. Os irmãos, menores de 21 anos, não emancipados ou inválidos, ou com deficiência intelectual, mental ou grave, tem que provar a dependência econômica com o segurado falecido. Legal. Puxa, Omar, eu tenho uma situação concreta que a pessoa não era casada, não tinha filhos, não tinha os pais, ou não dependia dos pais, os irmãos também eram maiores, não tinha ninguém. Bom, nesse caso, ninguém vai receber a pensão por morte, porque ninguém dependia economicamente daquele segurado. Legal? Então, são os dependentes do artigo 16 da 8.213. Lembrando que uma classe exclui a outra e dentro da mesma classe se divide igualmente o benefício. Aqui a gente tem algumas questões novas de 2019, de legislação recente, com relação à pensão por morte. Então vale a pena a gente ter uma atenção especial. Não tem direito, já tinha uma regra parecida, mas teve uma alteração. Não tem direito à pensão por morte o dependente condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado. O que quer dizer com trânsito em julgado? Aquela da qual não cabe mais recurso algum. Como autor, coautor, coautoria, partícipe, às vezes o partícipe que auxiliou no crime. Qual crime? Homicídio doloso ou tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado. Ressalvados absolutamente incapazes, que hoje basicamente são os menores, né? Ou os inimputáveis. Perfeito? Então essas pessoas, claro, elas não têm discernimento, então mesmo que ela matou o próprio pai, ela poderia em tese receber a pensão por morte. Mas a regra é, o marido matou a esposa, por exemplo, um feminicídio a título de exemplo, ou ele foi partícipe, coautor ou autor, agente desse crime. Nesse caso, nessa hipótese, ele não vai poder ter a cara de pau, até cara de pau tinha, porque muita gente fazia isso. Alguns casos são famosos até. Mas ele não vai ter direito ao benefício após a condenação com trânsito em julgado. Tá certo? Quando não couber mais nenhum recurso. Também nessa hipótese, gente, porque antigamente, essa sim, o que eu vou falar agora é novidade, porque antigamente, sabe o que acontecia? Acontecia o seguinte, já tinha essa regra há alguns anos, só que até transitar em julgado uma ação penal no Brasil, ainda mais de homicídio, que é tribunal do júri, competência do tribunal do júri, você não imagina quanto que isso demorava. Era realmente absurdamente demorado e a pessoa podia juridicamente receber o benefício. Por isso que agora o legislador previu o quê? Que nessa hipótese de homicídio é possível a suspensão, não cancelamento, suspensão do pagamento do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal. Beleza. Caso existam fortes indícios de autoria, indícios de autoria. Claro, materialidade teve, né? A pessoa faleceu, mas de autoria, para saber aquele dependente é que matou ou que tem muito boas chances de ter matado. Um réu confesso, por exemplo. No final,
do processo após o trânsito em julgado. Em caso de absolvição, serão pagos todos os atrasados, nada mais justo, devidamente atualizados. Perfeito? Então, só é possível a suspensão do processo, abre-se um procedimento administrativo no qual vai ser garantido contraditório e ampla defesa, claro, para a pessoa que está sendo acusada, mas é possível, antes do trânsito em julgado, isso é uma novidade, suspender o benefício, se for o caso, posteriormente devolve-se tudo atualizado, tá bom? Perfeito? A gente não acabou pensão por morte, não. Nesse bloco sim, mas a gente vai continuar no próximo bloco.